Paz do Senhor novamente, amém? Queridos, abra sua Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6. Uma passagem bastante conhecida. A palavra do Senhor se renova a cada milésimo de segundo. Diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queria, fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Feche mais um pouquinho os seus olhos. Querido papai, nós te louvamos por essa palavra poderosa. A tua palavra tem poder, ela liberta, tua palavra dá vida, tua palavra renova. Ah, Senhor, a tua palavra dá alegria ao nosso coração, ela alimenta o nosso espírito, Senhor, e nos faz caminhar, ó Pai, no teu caminho. Por isso, nesta noite, Espírito Santo de Deus, faz o teu querer, faz da tua maneira, faz do teu jeito, como o Senhor quiser, contanto que seja o Senhor a falar, a ministrar, a fazer, pois tu és aquele que está conosco neste lugar. Ministra o teu querer, ministra os corações, ministra as mentes, ministra, Senhor, através do teu Espírito. Nós assim declaramos toda a mente cativa ao trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todo o coração agora se aquete. E, Senhor, nos cobre com a fumaça do teu trono. A fumaça da tua glória, do teu Espírito, da tua presença. Porque aonde o Senhor está, ninguém pode negar que o Senhor está. Assim nós te louvamos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode tomar o seu assento. Vamos falar sobre pão natural e pão sobrenatural. Jesus, algum tempo depois, aqui ele parte então para o outro lago do lago. Ele vivia nesse lago, de um lado para o outro, do outro para o lado, de um lado para o outro, e assim caminhando. E ele chega ali, né, no mar de Tiberíades. Mas quando ele chega ali, já uma grande multidão já estava aguardando ele. E ali ele começa a ensinar a palavra, né? E ele olha para aquele povo, para aquela multidão, e ele pergunta assim para Felipe: ô Felipe, onde é que nós vamos comprar tanto pão para esse povo todo? Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer, porque ele sabe todas as coisas. E Felipe, espantado, né, responde para ele: 200 denários, Senhor, não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço.
E aí então, o outro discípulo André, ele sai ali no meio do povo, e o que ele encontra? Olha só que maravilhoso, no meio daquela multidão, ele encontra um jovenzinho, e ele traz aquele jovenzinho até o Senhor Jesus, apresenta ele ali e diz assim: olha, Senhor Jesus, tem aqui esse jovenzinho que nós encontramos, ele tem 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Queridos, isso na realidade era ali o lanchinho de uma criança, de um jovem, um adolescentezinho. Nós não sabemos se esse jovenzinho, esse menino, ele já saiu de casa com intenção de ir aonde estava Jesus e pediu para sua mãezinha: mãe, me faz um lanche, que eu vou ficar lá ouvindo, eu quero conhecer quem é esse Jesus tão famoso, tão falado. Ou se então a mamãe fez um lanche porque ele ia brincar ou ia na casa de alguém, em algum lugar. Nós não sabemos, mas certamente aquele jovenzinho, quando chegou ali, ele passou a ser envolvido pela palavra e pela presença do Senhor Jesus naquele lugar. Ele sabe quando você chega nos lugares e você fala assim, lá em Londrina tem muitas essas coisas no calçadão. E às vezes tem teatro da Jocum, e eu gosto muito, às vezes estou passando lá e estou até com pressa, e você vai se envolvendo, e o banco fechou. Aí você fala: agora já fechou, vou ficar por aqui mesmo. Entende como é? Ficou. Então ele ficou por ali, mas mal sabia ele que a história dele ia mudar. Mal sabia ele que ele seria um instrumento do Senhor, que o Senhor usaria ali no meio daquele povo. E quando ele chega perante Jesus com aqueles pãezinhos e os peixinhos, certamente quem estava ao redor acho que ficou olhando e pensando: é um doido. Como é que vai 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão, mais de 5 homens, sem contar mulheres e crianças? Deve ser um doido, né, que está trazendo esses 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele apresenta ali o que ele tem, e os discípulos ficam meio olhando, né, o que é isso para tanta gente naquele lugar. E eles ficaram olhando, observando e pensando que o menino, às vezes até era passado. Mas sabe de uma coisa? Aquele menino, ele teve um coração maravilhoso, misericordioso, bondoso. Aquele menino, ele entrega o lanchinho dele nas mãos do Senhor Jesus. Gente, você acha que ali não deveria ter mais pessoas com o seu lanche ou com alguma coisa? Certamente sim, porque haviam multidões ali que vieram do norte, do sul, do leste, do oeste. É muita gente, 5.000 pessoas, e sem contar mulheres e crianças que não eram contadas. Eram muitas pessoas. Mas aprove esse menininho ali, então se dispor para entregar nas mãos do Senhor Jesus aqueles lanchinhos. Sabe o que aconteceu? Ele ficou pasmo quando ele viu que aquele pão começou ali, o Senhor a dar ações de graça, e ele começou o que? A multiplicar. O pão foi um milagre extraordinário. A vida daquele jovem mudou, a sua fé cresceu, seu posicionamento e seu coração generoso, com o intuito de ajudar naquele lugar, naquele momento, trouxe alegria para a sua vida, porque quando nós estendemos a mão para abençoar, quem mais fica alegre somos nós que ficamos alegres em saber que eu posso abençoar o outro. Eu abençoo porque eu já fui abençoado. Então uma pequena atitude daquela criança, daquele jovenzinho, trouxe mudança, trouxe uma experiência milagrosa, extraordinária na vida daquele jovem, uma experiência sobrenatural. Ele viu o sobrenatural de Deus, ele viu ali o pão multiplicando, ele viu a multidão se alimentando, ele viu o povo pegando na mão o pão e sendo multiplicado, aleluias. Ele viu o pão natural ser multiplicado sobrenaturalmente, aleluia, porque ele entregou na mão daquele que é o pão vivo que veio do céu. O que é o pão?
O pão, queridos, é algo universal. Aonde você for, tem pão. Tem pão de todas as maneiras, pão doce. Hoje tem pão do jeito que você quiser, né? Feito com outros grãos também, que já foram inventados. Mas como que surgiu o pão? O pão surgiu na Mesopotâmia, há 12.000 anos atrás. E ali eles assavam os pães em pedras. Mas em 7.000 antes de Cristo, lá no Egito, o primeiro pão ali foi assado em forno de barro. Olha que legal. E dali eles também descobriram o fermento e começaram a fazer um pão mais leve. Até então o pão era duro, era meio amargo, né? Era um pão assim meio difícil de comer, mas era pão. Você sabia que a palavra companheiros quer dizer come pão junto? Então, foi nesse tempo que se inventou o pão. O pão, ele alimenta e ele sacia, né? Sacia-nos. E o pão é aquilo que ele traz um sabor. Você levanta de manhã, o que você quer? Pão. Maioria, né? Quer um pãozinho, as crianças querem pão. E é onde toda manhã já o nosso cérebro, ele o quê? Procura, né? Pão. Então, aonde você for, universalmente, você encontrará pão. Aleluias. Mas o pão vivo que desceu do céu é aquele que alimenta o espírito. O pão natural alimenta a sua carne. De manhã, de tarde ou de noite, um pãozinho é muito bom, mas o pão vivo que desceu do céu alimenta o seu espírito. Nós precisamos das duas coisas, mas mais do que isso, quando Jesus, lá em Lucas 4:4, contendia lá, o diabo contendia com Jesus, e quando ele foi ali, né, a tentar Jesus, o diabo recebe uma resposta, porque ele vira assim para Jesus e fala: se tu és, querendo roubar a paternidade de Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Por quê? Porque Jesus estava com fome. A primeira coisa que o judeu vai comer é o quê? É pão. O que Jesus responde para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você não vai viver só do pão natural que alimenta o seu corpo. Se você ficar só no pão natural, o seu corpo vai morrer. Mas se você tiver o pão espiritual dentro de você, o pão vivo que desceu do céu, te fará caminhar, te dará forças. O pão vivo que te desceu do céu te dará vida, alimentará o seu espírito. Aleluia. Você sabe o que quer dizer essa palavra? Um dia eu conversando com o Espírito Santo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A palavra profética é essa aqui, verdadeira palavra profética. Mas nós também temos que ter a palavra profética, os profetas nos dão, é bíblico. Muitas das vezes a pessoa está numa UTI e ela está morrendo. Ela está morrendo ali, ela não pode se alimentar, mas aí alguém chega e lhe dá uma palavra profética. Que palavra? O Senhor é aquele que te sara, o Senhor é aquele que te põe em pé. E aquele corpo é restaurado. Aquele corpo é restaurado, porque houve uma palavra. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus e é proferida para ti, traz vida, traz vitória, traz multiplicação, traz alegria. É o sobrenatural agindo no natural. Porque às vezes o médico chega e fala: vai morrer. E aí o Senhor fala assim: vai lá e diga que não vai morrer. Porque o que prevalece é a palavra do Senhor. Aleluia. É o pão vivo que veio do céu. É o pão vivo que dá vida. Jesus é o pão vivo. Ele que dá vida. João 6,35 diz assim: eu sou o pão vivo que veio do céu. Aquele que vem a mim não terá fome. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Aleluias, aleluias. Querido, e quantas pessoas nós vemos aí com fome? Fome do quê? Fome da palavra de Deus. Fome também no natural, fome de comida. Quantas coisas têm acontecido em meio à crise, em meio a tantos problemas.
Fome do espiritual. Tem gente que come, se alimenta, mas aquilo não enche. E elas dizem para a gente, há um vazio no meu interior. Esse vazio é a falta do pão vivo que veio do céu, que alimenta, que preenche, que sacia. Aleluias, glória a Deus. Jesus é aquele que sacia espiritualmente, mas também materialmente. Então nós vemos nesse texto aqui, Jesus pregando, ensinando a palavra, mas ele também, ali, ele faz aquele milagre, então ele também faz o quê? Obra social. O povo é saciado com pão e com peixe. Jesus faz ali uma obra social. Em Tiago 2,26 diz assim, a fé sem obras é mortas. Se você tem fé, você terá obras, porque vai te acompanhar, aonde você for. Você sabia que o Senhor olha para as tuas mãos? As suas obras são o que é realizada nas suas mãos. Você pensa e levanta de manhã, vou trabalhar. E você pensa, eu vou sair do quê? De carro ou vou de ônibus. Geralmente sai de carro, quem tem carro não é assim? O que você pega? No volante do seu carro. E você dirige e você vai. A mulher quer fazer um bolo, ela pensa aqui no campo virtual. Vou fazer de chocolate, com uma cobertura de chocolate e com o meio assim bem caramelizado. E aonde é que é feita essa obra? Aonde que é realizada? Nas mãos. Você tem que ter fé e você também tem que ter obras para não chegar diante do Senhor com as mãos vazias. Aleluias! Mas que obra! Esse jovenzinho, ele entrega todo o seu lanchinho. E Jesus, o que ele faz? Ele dá ação de graças. Jesus não fala assim, multiplica, Pai, aqui está este pão e 5 peixinhos. Não, ele disse, Pai, graças te dou. Olha o segredo da multiplicação. Você quer multiplicação na tua casa? No teu trabalho? Dê ações de graça. Agradeça ao Senhor. A gratidão, ela traz multiplicação. A gratidão, ela ativa a graça de Deus. Um coração grato, sincero, Deus abençoa, Deus traz novidades. E assim, depois de descer esse pão, quando Jesus desce, ele entrega aos discípulos. Os discípulos então pegam o pão, vai pensando aí, 5 pães, olha que interessante. Desce, os discípulos passam ali, suponhamos que foi para a mão do pastor Silvio, toma esse pãozinho aqui. Parte no meio, Jesus já partiu lá, deu um pedacinho. E certamente todo mundo olhando com o olho arregalado, mas quando o pastor Silvio partiu, passou para a Célia, aumentou. A Célia passou para a filha, aumentou, passou para aí, foi. Quanto mais partia, mais alimentava, mais ali o pão ia crescendo e multiplicando. Quando era multiplicação? Quando se partia o pão, quando se partilhava o pão. Você quer multiplicação? Partilhe o que você tem, aleluias. Partilhe, estenda a tua mão e você verá multiplicação. Mas antes disso, eleve ao Senhor, consagre ao Senhor aquilo que você tem, tudo que você tem na vida. Aquele jovenzinho, ele serviu o Senhor. Qual era a habilidade dele já naquela época lá? Semeador. Ele semeou, ele serviu a Jesus com o seu pão e o seu peixe. Eu pergunto para você nessa noite, qual é o seu talento? Qual é a sua habilidade? Vai pegando aí, tá? Calma que nós já vamos chegar lá. O que você tem na mão, querido? O que Jesus tem dado na tua mão? Qual é a tua habilidade? O Senhor pergunta para você nesta noite, o que há na tua mão? Deus pergunta para Moisés, Moisés, o que é que tens na mão? Uma vara, Senhor. Aleluias. Uma vara, Senhor. E nessa noite o Senhor pergunta, o que você tem na mão? O que você tem na tua mão que muitas das vezes você tem desprezado? Os teus dons, os teus talentos, que pode ser usado a favor do próximo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim, tudo que vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faze-o conforme as tuas forças. O que você tem na mão?
Use os teus talentos e os dons, querida, a favor do próximo, a favor daquele que necessita. Coloque-os nas mãos primeiro de Jesus. Diga: Senhor Jesus, aqui está o meu talento, a minha habilidade. Mas quem sabe você está falando, é tão pouco, eu não vou usar nada. Por que é pouco? O pouco pode ser na tua mão, mas o pouco colocado nas mãos de Jesus vai crescer, vai aumentar, Ele vai te capacitar. Qual é a tua habilidade? Por que você tem desprezado a tua habilidade? Não, mas eu sou um motorista, eu sou um pedreiro, eu sou um vendedor, eu sou simplesmente um médico, uma empregada doméstica. Escuta, você é um vendedor, você é um médico, leva o pão vivo. A habilidade profissional que o Senhor te deu, o talento nato, aquilo que você conseguiu, aleluia, aquilo que você faz profissionalmente, agregue ao pão vivo que veio do céu. Natural, empregada doméstica, secretária do lar. Sobrenatural, pão vivo que veio do céu. Tem uma irmã Cidinha, vocês acham que eu ando assim, né, que a pastora fala, vocês precisam ver ela na rua. A mulher é o poder, tá? Ela trabalha de empregada, ela estava numa residência, e um dia ela está lá limpando, e ela mexeu num potinho e falou: meu Deus, o que é isso? Maconha. Achou maconha, um rapazinho bonitinho, ajeitadinho. O que ela fez? Orou, chamou ele e falou: meu filho, vem aqui, senta nessa mesa, que eu quero falar com você. Pregou para ele, abriu a palavra, o menino foi liberto, orou com ele. Natural e sobrenatural. Natural e sobrenatural. Natural e sobrenatural. O Senhor te convoca nesta noite a servir. O Senhor te convoca nesta noite a estender a tua mão. Mas eu não sei falar direito. Conte o seu testemunho. Eu não sei pregar. Conte o seu testemunho. Ore, estenda a mão. Abra seus ouvidos apenas para ouvir. Não sei falar direito. Abra o ouvido para ouvir. Ouviu? Dê um abraço. Estenda a mão. Estenda a mão. Dê um abraço cheio do Espírito Santo, porque se você tem o pão vivo dentro do céu, dentro de você, e quando você abraçar essa pessoa, ela vai se sentir saciada, aleluia. Muitas das vezes nós não precisamos falar nada, é só abraçar. O abraço cura, de calachurianda lamaná. O que você tem na tua mão? Por que você está desprezando? O Senhor está falando que o Senhor tem dado talentos nas tuas mãos, e é hora de você se levantar a favor do próximo, é hora de você se levantar a favor do teu irmão, servir o teu irmão, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Quem sabe você é empresário aqui, nunca pregou o evangelho lá onde você trabalha, no meio dos teus funcionários. Há uma necessidade grande, muitos estão com fome. Fome de Deus, fome da palavra, aleluia. Não despreze o talento que o Senhor te deu. Olha para a tua mão aí. O que o Senhor colocou na tua mão? As tuas mãos são mãos abençoadas e benditas, aleluia. As suas mãos são mãos para impor sobre os enfermos. As suas mãos são mãos prósperas, aleluia. Escuta uma coisa que eu quero falar para você. Para de se diminuir. Para de achar que você não é ninguém, não é nada. Eu não posso nada, eu sou ninguém, eu sou isso, eu sou aquilo. Querido, você é o melhor de Deus. O diabo quer deixar você assim mesmo, como nada, como ninguém. Mas eu não tenho faculdade ainda, eu não tenho PhD, eu não tenho mestrado, eu não tenho doutorado ainda. Vai estudar. Só que eu quero dizer uma coisa para você, estude mesmo. Mas o diabo, ele tem medo da pessoa cheia do Espírito Santo e da palavra. Calachurianda lamanácia, rebaixur, uma mulher cheia de fogo, um homem cheio de fogo, ele corre, e com habilidades e talentos, aleluias. O Senhor quer que você use o seu talento. Escuta uma coisa, você é uma águia, você não é uma galinha. Não, querido, você é uma águia, voa, você não é galinha, em nome de Jesus, aleluias. Aleluias. Quem falou que você é uma galinha? Pintadinha. Não é não, em nome de Jesus. Está pintadinho porque está coberta com o sangue de Jesus e você não viu ainda. Em nome de Jesus, se levanta na habilidade que o Senhor te deu.
Sou mecânico, glória a Deus, manda bala. Manda bala. Chegou na tua oficina, chegou onde você trabalha, caiu ali, é peixe na rede, aleluia. Abre a tua boca para falar do amor, não tenha vergonha não, ocupa seu espaço nessa terra. O Senhor quer mudar a tua história, aleluia. E sabe o que vai acontecer? Leva o pão, leva a palavra, leva por onde você passar. Uma grande multidão será alimentada, se cada um de nós levarmos um pouquinho aonde nós estamos. Cada um de nós. Entenda que as pessoas, querido, também vão ver as suas atitudes. Quais são as tuas atitudes? Confere com o pão vivo que desceu do céu, que está dentro de você. E às vezes as pessoas estão olhando para nós e a gente nem se dá conta. Que eu já sou um ser meio passado, né? Estava aqui na frente, cumprimentei o povo, só cumprimentei os pais, esqueci de cumprimentar os avós. Falei, Jesus, eu sou passada mesmo. Vocês vão aprendendo assim comigo. E eu estou lá em casa, dia de sexta-feira, chega a moça lá aqui, a Célia, já faz anos que está conosco, ela é uma bênção. E aí, estava com um problema, falei, minha filha, senta, vamos orar então. E fui ouvindo ela, falei, minha filha, a oportunidade é como um cavalo sem rabo. Ela, mas onde você ouviu isso? Eu falei assim, eu estava lendo outro dia um post de um senhor, né, que tem num livro, e ele estava falando que a oportunidade é um cavalo sem rabo. Mas por quê? Porque o cavalo para e está ali. E aí, você fica dormindo no toco, o cavalo sai galopando, ele não tem rabo, você não tem como puxar ele. Ah, é? Então tem que aproveitar a oportunidade. E fui falando com ela assim, né, para ela entender, numa linguagem natural. E fui embora dos meus afazeres e ainda falei, ó, se vir alguém aí, você atende brincando com ela. Quando eu cheguei à noite, pasmem, diz que chegou uma moça lá, apavorada, as mocinhas novas, ela é bem sábia também, diz que falou assim, eu vou atender mesmo, pôs ela para dentro, sentou na cadeira e começou, porque, né, e tal, e papá, e virou para ela assim, olha aqui minha filha, entenda que a oportunidade é um cometa sem rabo, porque o cometa vai passando, ele para, e olha, se você não subir no cometa e voar, ele vai embora e você perde. Eu falei, Senhor, Jesus. E ela falou assim, mas ainda bem que deu certo, né? É, deu certo. Depois de uns dias, a moça está lá super bem. Glória a Deus, aleluia. Né? Então, querido, não importa, na sua simplicidade. É na sua simplicidade. Porque sabe, você não está sabendo nem falar direito, expressar, mas Jesus está ali. O pão vivo está ali. E aí você reparte esse pão vivo, ele aumenta, reparte esse pão vivo, ele aumenta, reparte esse pão vivo, ele alimenta mais e mais e mais. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você, aleluia. E quando você abre a boca, a manifestação desse pão que alimenta o outro. Quando você abre a boca, as pessoas têm que sentir o sabor do pão que está na tua vida, aleluia. Saboroso. Glorioso esse pão vivo que desceu do céu, aleluia. Você é uma águia, chega de ser galinha. Diga para o diabo, eu não sou galinha, eu sou uma águia. Porque foi o Senhor que disse que eu sou uma águia, eu vou voar. E na terra eu vou correr com peso de corpo, sem ninguém vai me segurar. Estenda a tua mão. É para abençoar, abençoe. É para falar, fale. É para orar, ore. É para visitar, visite. Mas vá e faça. Porque o Senhor é contigo. Ele quer trazer algo novo para a tua vida. Rebachurianda lamanaia. Aleluias. E sabe de uma coisa? Nesta noite, assim como naquele lugar Jesus chegou e foi juntando todo o povo do norte, do sul, do leste e do oeste, assim também nós estamos aqui, Jesus está aqui. Veio gente do norte, do sul, do leste e do oeste, de Londrina, de todos os lugares, para ouvir o Senhor Jesus. O que Ele tem para nós. Aleluias. Glória a Jesus. O que é que você tem na sua mão? O que é que você tem na sua mão? Ele pergunta para você nesta noite. O que é que tem aí na tua mão? Não despreza não, querido. Você tem ouro, a tua mão é santa. A tua mão é abençoada. Aleluias. A tua mão é bendita e aonde tocar, se o pão vivo está aí, vai transmitir a glória do Senhor. Vai transmitir cura. Vai transmitir paz. Aleluia. Tem sabor aí? Sabor de pão? Natural e sobrenatural.
natural, aquilo que você faz, a tua habilidade. Mas eu sou uma dona de casa, glória a Deus, que você é uma dona de casa, perfeito para você sair e evangelizar. Escuta uma coisa, querido, a minha mãe é uma senhorinha de 81 anos, e ela é muito sábia, ela é um toquinho de jeito, mas aquela velhinha é fogo na roupa, é fogo de Deus. Pois ela, você sabe o que ela fazia? Mudou para um conjunto lá, ela ia na vizinha, os filhos pequenos, ela lavava a louça, ela já chegava assim, oi, e vai entrando, foi lavando louça, foi ali cuidando das crianças menores, as crianças foram crescendo, ela foi levando tudo para a igreja, ela que levava, ajustava, cuidava, levava para a igreja. Hoje, queridos, já tem pastor, um dos que ela levava para a igreja é pastor, já está lá há muito tempo, pastoreando as igrejas. Natural e sobrenatural. Estava contando hoje de manhã que a minha mãe, ela é assim, passada também. A pia estava entupida, não desentupia. Mãe, não desentope esse negócio, lavando louça. Da última vez que eu fui lá, faz um bom tempinho isso. Falei, ô mãe, que legal, desentupiu. O que a senhora fez? Chamou o homem? Não, cansei. Orei na água e joguei no buraco da pia e desentupiu. Falei, aleluia. Está bem, hein? É disso que a gente precisa. Ela fala, eu vou orar por você, ela vai levantar 3 vezes na noite para orar por você. Mas ela não desiste. Porque nós temos que saber o Deus que nós servimos. Nós temos que saber que temos dentro de nós algo que sacia-nos e sacia o próximo. Aleluias. Sabe de uma coisa? Você quer multiplicação? Quer multiplicação na tua célula também? Natural e sobrenatural. E sabe como é que começa? Não é de uma vez. Fica um pouquinho de pé, todo mundo. Nós já vamos terminar já. É como uma chuva. Nós vamos fazer um exercício que faz muito tempo que não se faz nas igrejas. Nós vamos fazer um exercício agora. Sabe como é que começa? Pega um dedo. Quer multiplicação? Natural, sobrenatural, 2 dedos. Ouvindo? 3 dedos. 4 dedos. 5 dedos. É para Ele. Quem dá é Ele. Quem multiplica é Ele. É só levar até Ele. Ele faz. Haverá uma grande multiplicação neste lugar, aleluia. Na sua casa, no seu lar haverá multiplicação, Ramanabachúria. O Senhor fala assim que o pão não vai faltar. Não vai faltar o pão. Mesmo que tu estejas no deserto, não vai faltar pão. E não vai faltar o peixe que é o extra, aleluia. Não vai faltar na tua casa. Não vai faltar na tua empresa. Se o pão vivo está aí, não falta, aleluia. Agora você pode ser um excelente profissional no natural. Faz de tudo, é o melhor bambambam. Mas se você não tiver o pão vivo que veio do céu dentro de você, nada acontecerá. Você não terá sabor. Por isso nesta noite, querido, eu quero perguntar para você que está aqui. Você que está aqui de repente, faz muito tempo que você sente que tem algo vazio no teu coração. Há um vazio. Está faltando sabor, nada sacia. Você tem andado para lá e para cá, nada sacia a tua vida. Mas nesta noite tem alguém aqui que sacia o pão vivo que veio do céu. Esse pão é demais. Você que está dessa forma, saia do seu lugar, querido, e vem aqui que nós queremos orar por você.